Gravando. Então é o seguinte, eu vim falando com vocês da questão da osteologia, tal. Falei do dorso, enfim. O que cabe agora falar na primeira prova, que é a V1, né, que vocês chamam, vai ser a parte de... Depois eu dou a lista para vocês do que eu vou cobrar, mas são as aulas, né? Só toma cuidado que tudo que eu falei até agora, para a cinesiologia, não importa, por exemplo, você saber o músculo e tal, enfim, pega muito a locomotora que eu vou cobrar também. Logo após, eu vou começar a passar aquela parte de planos de eixos e movimentos. Eu mostrei até para vocês alguns exercícios e tal. Mas esse exercício, eu vou, depois que eu entrar, porque eu não estou falando de membros, que é a parte de movimentação específica, superior e inferior. Isso vai ficar depois da primeira prova, para não pesar muito. Então, eu vou dar uma prova um pouco mais pesada agora, depois eu dou uma pouco... Pesada no sentido de cobrar a origem e inserção do que eu falei para vocês de musculatura. Depois que eu entrar na parte de membros, aqueles exercícios que eu mostrei para vocês, de adução, abdução, enquieixo e tal, eu vou dar como exercício, mas sem cobrar como ponto, essas coisas, tá? Vamos por partes, para não pesar. Então, vai cair essa parte de osteologia, vai cair dorso, tanto a parte de coluna vertebral, tudo que eu falei de coluna vertebral, das curvaturas que cabem na cinésio, porque das curvaturas, né? Primária, secundária, parte de disco, de hérnia, vocês já sabem, já dei isso para vocês há muito tempo. Os ligamentos da coluna vertebral, que limitam o movimento, que é a cinésio, o movimento, ou seja, ligamento longitudinal anterior, posterior, supraespinhal, tudo isso tem aula. Se eu não me engano, eu gravei, tá gravado no YouTube também, para quem dúvida, está no meu canal lá, vocês vão lá. E a própria musculatura da coluna vertebral, os músculos intrínsecos e extrínsecos do dorso. Eu vou cobrar muito trapézio, por exemplo, a ação do trapézio, cinésio pura, né? A ação dele, origem e inserção, vou cobrar. Qual a ação do trapézio? As fibras do trapézio, o que eles fazem? As fibras descendentes, ascendentes, descendentes e descendentes, né? Então, isso eu vou cobrar de vocês, trapézio. Depois eu vou romboide, qual a ação do romboide, por exemplo? Qual a origem e inserção do romboide? Qual a ação? Adução de escápula, tal. Isso é cinésio. Só que eu estou falando de cinésio, movimento de músculos que mexem a cintura escapular, por exemplo. Porque o único músculo que está no dorso que tem ação no membro superior é o latíssimo do dorso. Ou o grande dorsal, mas é mais corretinho. Ela vai, Pablo, tudo bom? Parabéns, hein? Está me ouvindo? Depois você fala comigo, Pablo. O latíssimo do dorso, por exemplo, né, que é o único músculo que faz extensão ou hiperextensão, tem que saber a origem e inserção dele, onde ele está no dorso e onde ele está no membro superior, que é o sulco intertubercular, enfim, só falei pra caramba. Aí eu falei dos músculos profundos, enfim, tem aqueles, né, elevador da escápula, enfim. Você tem que origem, inserção e ação. Tudo na cinese é ação, você tem que saber a ação. Só que estou falando de ação do dorso, não de, né? Aí eu falei dos profundos, que eu não vou cobrar a origem de inserção, que é o ilho costal, o longuíssimo e o espinal. Tem ação antigravitacionária, manter a coluna ereta, por exemplo. Isso eu falei para vocês. Aí, é o seguinte. Olha meu café aqui. Aí é o seguinte. Eu vou entrar em tórax. Com tudo isso eu vou cobrar na primeira prova de vocês. Por isso que eu falei que a prova é um pouco mais pesada. Não porque é difícil, pela quantidade de conteúdo que eu vou cobrar de vocês. Eu vou até ver, se eu pudesse, eu daria até mais do que 10 questões. Eu vou até ver se eu posso, mas acho que eu não posso na prova, tem que ser 10. Mas seria interessante ter mais, porque tem muita coisa. Aí eu consigo dividir muita coisa em várias questões. Então, assim, se eu der 10 questões, se vocês errarem 3, 4, complica. Mas depois eu vejo isso com vocês, tem tempo ainda. Tá bom? Agora vamos para frente, região de tórax, que não é tão difícil. Qual é a movimentação cinesiológica? Né? O que a gente tem no tórax e vão associar com alguns tipos de patologia anormalidades, por exemplo. A parte posterior, dei para vocês, por exemplo, a escoliose,
a hérnia de disco, né? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, por exemplo, a aula e começar a dividir para vocês, tá bom? Aqui. Dividir até a linha com vocês aí. Tá todo mundo vendo aí? Tá, né? Beleza. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode me interromper à vontade no microfone. Porque às vezes vocês escrevem, eu não escuto barulhinho, tá bom? Músculos do tórax. Músculos do tórax. Vamos lá. Bom, para começar, uma aula não é uma aula tão difícil não, mas para começar, vejam bem. O tórax, a gente sabe que a grande maioria dos músculos que estão no tórax, eles de fato vão ter uma ação muito grande no membro superior, no esqueleto apendicular superior, seja a adução, por exemplo, seja a abdução, só que a abdução a gente está falando mais de músculos que estão, por exemplo, na cintura escapular, como o deltoide, por exemplo, né? Manguito rotador, isso aí que vai pegar um pouco mais pesado para V2 de vocês, porque é aí que a gente começa a entrar nos eixos, nos planos, que a cinésio tem, que vocês têm, todo mundo tem dificuldade, não é só vocês. Depende da maneira com que você enxerga. Até comentei com vocês uma aula, estava na biblioteca, eu falei que é fácil, é como você olha o movimento. E planos vocês sabem, planos e eixos, né? Então, para começar, por exemplo, ó, peitoral, músculo que está no tórax. Só que existe dois tipos de peitoral, né? Um de cada lado, óbvio, mas vou botar aqui o negocinho vermelho. Mas opa, o que aconteceu aqui? Aqui. Mas, por exemplo, está aqui o peitoral. O peitoral se chama maior não porque ele é maior do que aquele que está embaixo, que é o menor que vocês conhecem, porque ele é muito grande mesmo, e a gente não tem muita noção do tamanho do peitoral. Porque normalmente, quando há hipertrofia do mesmo, a hipertrofia se dá na região mediana dele. Então, a pessoa que tem um peitoral mais forte, por exemplo, o homem é mais fácil de ver, se projeta um pouco para frente, você vê achando que o peitoral é só aquela região. Só que o peitoral ele é maior porque ele é muito grande. O peitoral, na verdade, quando a gente vai falar das suas origens, que fica na parte aqui, ó, como eu expliquei para vocês, alguém perguntou na aula passada, mais próximo do esqueleto axial, na verdade, né? Porque ele está fixo, né? Então, normalmente, aquilo que está fixo você chama de origem. Normalmente, o que está fixo está no esqueleto axial, tá? Mais próximo dele, digamos assim, mais mediano. Isso até o André perguntou, acho que na aula passada, isso cabe para quase tudo. Existem algumas exceções, ou seja, quais exceções? Quando o membro ele se movimenta nos dois sentidos, como a cintura escapular, por exemplo, isso que eu vou dar aula quando eu falar aqui do serrate, por exemplo, enfim, precisam entender. Mas o peitoral maior, se vocês olharem que por essa figura, vocês percebem que ele está preso à clavícula, ó. Tá vendo? Então, ele tem uma origem clavicular, tá vendo? Da parte mediana da clavícula. Só que ele não está só na clavícula. Você vê que ele desce, ó. E vocês sabem que aqui tem um osso muito grande, chamado de quê? Externo. E tem uma parte do peitoral que desce, que ele tem uma aponeurose, vocês estão vendo aqui branquinho, que se conecta com o músculo do abdômen. Então, a gente costuma dizer assim, ó, de forma mais grosseira, por enquanto. O peitoral maior ele tem 3 origens. Uma clavicular, uma external e outra abdominal. E, às vezes, quando a gente fala isso, coloca em prova, o aluno, tipo assim, as origens do peitoral maior é clavicular, é external e abdominal. Aí a pessoa pensa, óbvio que essa está errada. O peitoral maior nunca vai ter uma origem na região abdominal. E tem. Porque ele vai até embaixo, ó, ele é muito grande. É por isso que às vezes vocês podem ouvir assim, nossa, a pessoa botou enfim, a mulher colocou um silicone, o indivíduo colocou um silicone, mas o médico botou embaixo do peitoral. Como que consegue, né? Aqui é o tamanho dele, cabe embaixo, ó. A mama se projeta para frente.
Tá? Então, por enquanto, olha que interessante, ó, o tamanho dele. Você vai me falar assim, ó, por enquanto, o peitoral tem uma origem clavicular, tá vendo? Clavicular, external e abdominal. Abdominal. Só que a gente agora vamos melhorar isso um pouco. Percebam que ele vai para o braço, ó. Ele vai para o seu esqueleto apendicular superior. E claro, todo mundo sabe que o principal músculo, que é motor principal da adução, deixa eu ver como é que vocês estão me vendo aqui. Deixa eu ficar para trás. Da adução, ou seja, esse movimento de aproximar o membro superior do esqueleto do meio, né, do esqueleto apendicular superior, vocês fazem, né, aquele movimento, esse movimento de adução, o motor principal é o peitoral maior. Tem outros músculos que fazem isso? Tem. Quando eu falo motor principal, porque ele é mais potente para isso. O córaco braquial faz isso, por exemplo. Enfim, eu chego nele. O peitoral menor faz? Não. Porque ele tem outra origem de inserção, nem no braço ele está. Cheguei até a comentar sobre isso. Então, o peitoral maior tem origem external, clavicular, external, e ele vem até embaixo. Ele vem até aqui embaixo. Ó. Uma parte dele pega no músculo do abdômen. Por isso que você pode ler parte abdominal do peitoral maior. Existe. Vamos ver isso melhor agora, então. Vamos ver com mais cuidado agora. Perfeito, está aqui. Tá vendo? Então, quando você olha o peitoral, olha só que interessante. Ó. Você percebe? Isso é uma figura de um atlas. Acho que eu mandei esse atlas para vocês. É um atlas de musculação que mostra assim, algumas ações que o músculo faz. Então, o que você está vendo aqui? O peitoral. Ele tem uma parte external, a clavicular, né? O peitoral maior, uma parte external. E se você prestar bastante atenção, aqui embaixo, ó, as fibras dele estão conectadas com este músculo aqui, ó, que não está pintado, ó, esse aqui. Que não é o reto do abdômen. O reto do abdômen é esse aqui. Esse músculo aqui é um músculo que fica do lado do abdômen, que é da região abdominal que eu vou falar, se der tempo eu falo hoje, que acho que vai dar tempo. É o oblíquo externo. É aquele músculo que quando a pessoa tem ele mais desenvolvido, aqui embaixo ele dá aquele traço, sabe? Vamos ver se o André está sem carne dele, deixa eu ver se o André dá para ver o oblíquo externo. Não dá para ver não, André. E do que acontece? Não dá para ver nada. Sabe quando você pega aqui embaixo, do lado daquela curvinha? Então, aquela curvinha é o oblíquo externo, não é o reto do abdômen. O peitoral maior, ele está preso ali, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar de novo, ó. Então, o que a gente chama de parte abdominal é essa parte aqui, ó, do peitoral maior, com a aponeurose. Tipo como aquele tendão que lembra um pano, digamos assim. Ou seja, ele fica preso à aponeurose desse músculo do oblíquo externo. Então, por isso que você pode ouvir, ou eu escrever em prova, a parte abdominal. Não que ele está no abdômen. A parte abdominal dele significa que ele está preso, como origem, em um músculo do abdômen, chamado oblíquo externo. Que esse aqui é aquele que dá a voltinha aqui do lado, tá vendo? Ó? O oblíquo externo. Esse aqui. Tá? Então, ó, aqui já fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, ó, o que vocês estão vendo aqui? O peitoral maior, só ele. Você percebe que ele está na metade da clavícula, na parte medial na metade, né? Metade medial da borda anterior. Então, ele está aqui, está na metade da clavícula. Então, se você me colocar na parte clavicular, metade da parte medial da clavícula, não é toda, né? Mas se você botar a parte clavicular, já estou feliz. Como origem. Percebam que ele vem para o externo. Tá vendo? Ó. Então, aqui, ó. Face anterior do externo, como eu falei. Só que ele, tá vendo? Quando ele vem para o externo aqui, ó, ele pega a primeira até a sexta cartilagem costal. Então, ele pega aqui, ó, parte clavicular, a sua parte external, que é a primeira, aí ele vem grudado assim. Lembra que as costelas têm
parte cartilaginosa. Ó. Então, ele pega da primeira à sexta. Não precisa, não precisa isso aqui para mim. Para mim, só você falar que ele está que é a parte external dele. Tá bom? Já estou satisfeito. Clavicular, external. Se você quiser melhorar, falar assim, mas external que parte? Da primeira à sexta cartilagem costal. Isso aqui que é o que eu vou cobrar. Ou seja, na aponeurose, essa parte aqui de baixo, aqui, ó, está preso no oblíquo externo. Aquele músculo do abdômen que vocês vão ver comigo depois. A aponeurose do oblíquo externo. Perfeito? Está aqui. Então, assim, parte clavicular, parte costal, da costela ou external, tanto faz, e parte abdominal. É a origem dele. Então, o peitoral maior possui 3 origens. 3 origens. Então, digamos que se eu colocasse, por exemplo, numa prova prática, se fosse no cadáver ou num boneco plástico, você pega o peitoral maior, eu colocasse um alfinete ou um papel aqui, um papel aqui, e perguntasse quais as origens do peitoral maior. Parte clavicular, parte external, primeira a sexta cartilagem costal, se você quiser botar ficar mais bonito, mas beleza. E aqui embaixo, a aponeurose do oblíquo externo, são suas origens. Agora olha para onde ele está indo, ó. Para o úmero. Para o úmero. Depois, eu já andei falando do úmero para vocês. Eu vou falar mais depois, devido porque você só vai entender a cinese e o movimento se você entender alguns acidentes anatômicos e a origem e inserção dos músculos, para ficar mais fácil. Lembrem que eu disse que o úmero ele tem um tubérculo grande e um tubérculo pequeno. Aqui, ó, tubérculo maior e tubérculo menor. Perfeito. Eles são mais altos. E eles descem e formam uma crista, ó, tá vendo? Como se fosse uma linha mais alta. Tanto o tubérculo maior quanto o menor. Então, você tem uma crista aqui, ó. Crista do tubérculo maior e crista do tubérculo menor. Entre as cristas, eu falei para vocês, está vendo um sulco? Tem tipo um túnel aqui, ó. Bem fácil de ver. Depois, vocês vão aprender comigo que nesse túnel, que é o sulco, passa um tendão gigantesco e forte, que é o tendão da cabeça longa do bíceps. Passa aqui dentro. Só que o peitoral maior, ele está preso na crista, ó, tá vendo aqui? Como inserção na crista do tubérculo maior. Obviamente, pela figura, se ele está preso na crista do tubérculo maior, o que ele pode fazer quando ele contrai? Ele vai puxar o seu externo, a clavícula? Não, isso aqui está muito fixo, ele vai puxar o seu membro superior. Então, ele é o motor principal da adução. E ele te puxa por onde? Pela crista do tubérculo maior. Entendeu? O que acontece? Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Ô, Pablo. Ei, valeu, hein? Obrigado. Parabéns. Parabéns, Obrigado gaúcho, para aí. você. Você ouviu lá em cima? Ouvi ontem. Aliás, ouvi hoje, né? Que ontem eu apaguei depois daquela hora que eu conversei um pouquinho com Imaginei. vocês. Parabéns para você, tá bom? Fique com Deus. Valeu, obrigado. Então, é o seguinte, o que acontece? Como ele está na crista do tubérculo maior, obviamente, se você faz a adução, né, que está fixo, ele vai puxar teu membro superior. Quando, por exemplo, a pessoa tem uma lesão de plexo braquial, você tem no final da sala, você tem toda uma inervação que passa na região axilar, chama-se plexo braquial. Tá? E, obviamente, existem pessoas que têm lesão. Não sei se vocês já viram, as pessoas que têm lesão de plexo braquial, o peitoral ele não é inervado muito pelo plexo braquial, é outra inervação. Então, existem músculos que mantêm, obviamente, o meu braço aqui, mas eu não sei se vocês já viram pessoas que têm, quando tem lesão, principalmente, fica para trás, lesão de tocotrauma. O que é tocotrauma? Na hora da lesão ao do nascimento, por exemplo, o médico, às vezes, quando vai fazer um parto normal, ele pode pegar, errado, né? A criança tal, puxa a criança pelo bracinho, por exemplo. Então, puxa,
e lesa o plexo braquial. Não sei se vocês já viram pessoas que têm o braço não tem movimentação do braço, tem o braço paralisado, mas normalmente ela tem um braço que tem assim, ó, tem uma rotação para dentro, ela fica assim, ó. Tem um rapaz, não sei se vocês já viram, tem um rapaz que é morador de rua, ele pede muito fica pedindo dinheiro no sinal na cabeça da Terceira Ponte, aqui em Vila Velha. E tem um braço rodado assim, ó. Né? Ou seja, rodado para dentro, tem uma rotação interna. Por quê? Como o peitoral maior está ativo, o que acontece? Na figura aqui, ó. Como ele está na crista do tubérculo maior, ele puxa e ele faz uma rotação interna. Rotação interna medial, tá vendo? Ó? Então, além da adução, esse movimento de rotação interna aqui, ó, o peitoral maior ajuda. Se você colocar a mão nele e fazer uma rotação interna um pouco mais forte, você vai ver que ele contrai. Porque ele puxa a crista do tubérculo, ó, você faz uma rotação medial. Tá vendo? Então, a principal ação dele é a adução e essa rotação medial. Obviamente que é a adução, né? Essa adução. Então, ele faz... Meu mouse travou aqui, peraí. Então, ele faz essa rotação medial. Claro que quando a gente cobra... Peraí, esse mouse está na hora de jogar no lixo. Aqui funciona assim, ó. Aí, funcionou. O meu mouse está dando problema. Então, ele faz a rotação. Então, quando a pessoa tem lesão de plexo, toda a musculatura da região do ombro ela é paralisada. Né? Deltoide é paralisado, os músculos do manguito rotador. O peitoral maior fica ativo. Então, ele como não tem os outros para manter o balanço, ele puxa pela crista tubercular, a pessoa tem essa rotação interna. Preste atenção em crianças ou adultos, às vezes, né, que tem lesão de plexo braquial, você vê que o braço é rodado para dentro, assim, ó. Rotação medial. É o peitoral maior que está puxando pela crista do tubérculo maior. Aí, obviamente, ela roda. Como ela não tem o resto da musculatura, o deltóide, ela não consegue fazer esses movimentos. Então, ela tem a paralisia com rotação medial. Tá bom? Conseguiram entender o que eu estou falando? Ou está meio grego? Sim, dá para entender. Perfeito. Professor, Oi, pode falar. no caso, então, por exemplo, uma mulher que tem câncer de mama, que tira essa parte da musculatura, então ela não conseguiria fazer a rotação interna e o braço ficaria pendurado para fora. Sim, existem cirurgias de mama que é mais agressiva, quando você pega você chega a ter metástase, né? Tá metastasiado. Aí o médico, às vezes, além de retirar a mama, ele pode pegar o peitoral maior e arrancar parte dele. Né? Se há uma retirada total do peitoral maior, a capacidade da pessoa de fazer a adução vai embora. Então, obviamente, a outra musculatura, que é a musculatura do manguito rotador, principalmente o supraespinhoso e o infra, vai fazer uma rotação externa. Então, ela vai ter, obviamente, o braço com rotação lateral. Né? Então, você tem um balanço, ou seja, essa rotação medial aqui, ó, o peitoral maior que está me puxando pela crista do tubérculo maior. Quem faz isso aqui para fora já são os músculos do manguito, que eu vou depois explicar para vocês. Né? Então, você falou certo, você falou perfeito. Só que, normalmente, quando há uma retirada do peitoral maior, normalmente não é aquela agressiva, que a gente tira todo o peitoral maior. Tira parte dele. Então, alguma coisa é preservada para a pessoa manter a adução. Se o médico achar que deve, né? Aí entra a fisioterapia. Por exemplo, tanto no pré quanto no pós-cirúrgico. Não sei se vocês já ouviram falar que uma das coisas mais importantes na retirada da mama, é o trabalho no pré e o trabalho do pós do fisioterapeuta. Porque você vai ter que melhorar aquela musculatura para o pré-cirúrgico, porque no pós vai vir um problema. Como assim problema? Parte foi retirada, vai ter aquele edema danado, processo inflamatório. Mas você trabalhou antes aquela musculatura e essa musculatura vai ter um retorno mais fácil, por exemplo.
né? Então, você tem que trabalhar a adução dessa pessoa, trabalhar a rotação externa e interna, entendeu? Sempre assim. Quem for trabalhar no hospital com isso, vocês vão perceber que o médico que faz cirurgia de mama, de câncer de mama, por exemplo, ele sempre vai ficar atrás do fisioterapeuta, sempre vai ficar atrás do terapeuta para ter uma saída mais rápida do hospital e voltar à atividade diária do que se pode fazer com o peitoral maior que ele sobrou, por exemplo, né? Professor, vai ter que trabalhar algum músculo compensatório aí, no caso? Tem algum que faça esse movimento? Tem, que eu vou falar agora, depois dele. Faz também, que são os auxiliares da adução. Córaco braquial, por exemplo, faz. Entendeu? Mas eu vou falar para você. Mas quando você trabalha a adução, por exemplo, você não está trabalhando só o peitoral maior. Ele é só o motor principal. Você está trabalhando os auxiliares também, que eu vou dizer quais são daqui a pouco. Entendeu? Obviamente, se eu pergunto a vocês que eu estou assim, né? Eu estou aqui aberto. Se eu faço aqui, isso aqui é uma adução. Perfeito. Qual o plano que eu tô? Que plano é esse aqui que eu estou fazendo o movimento? Fiz o movimento, parei aqui. Qual é esse plano? Plano o quê? Professor, é isso que eu confio, porque esse plano aí parece ser o transversal. Ele parece, pela sua passagem, sim, parece ser o transversal. Mas eles falam que é o outro plano, né? Calma. O plano transversal, você está falando lateral, não é? Aquele que atravessa assim, né? Isso. Perfeito. Mas, ó, o movimento, quando eu chego aqui, ó, e paro aqui, eu estou parando em que plano aqui, ó? Onde eu parei? No sagital. Ah, no frontal? Plano frontal, ó. Está na minha frente, ó. Aqui, se eu fizer isso aqui, ó, obviamente, que plano é o que você falou? Plano frontal. É, isso. Frontal. Uhum. Ó, tô indo para onde? Plano frontal. Se eu te pergunto agora, qual eixo tá aqui? Anteroposterior? Isso, anteroposterior. Ó, tá vindo para mim assim, ó, anteroposterior. Perfeito. Perfeito. Daqui, se eu vou para frente, eu estou indo para o plano frontal. Se eu fico só subindo e descendo aqui, ó, o plano frontal também, ó. Tá vendo? Se fosse o plano transversal, seria aquele movimento que eu teria que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Mas aqui não dá, né? Que eu estou mostrando o peitoral rotação, maior. né? Isso, rotação. Só que aqui não dá porque o peitoral maior não dá. Tá? Mas eu vou passar uma lista para vocês depois, tá? Desses movimentos. Lembra que eu falei no início da aula que eu vou passar para vocês? Aí eu vou entrar nisso porque eu não estou falando de membros ainda. Tá bom? Falando só de regiões fixas, como dorso. Já vai ajudar a gente bastante na prova do Robert. Sim, sim. Ele está dando biomecânica, né? O cinésio, se não me engano. Biomecânica. Uhum. Eu vi lá, o André postou lá na aula prática lá que vocês estão fazendo lá. Perfeito. Então, esse é o peitoral maior. Bonitinho. Ó, facinho de novo, ó. Peitoral maior. Dá para ver ainda mais fácil, ó. Tá vendo? Onde ele está? Parte clavicular. Olha ele preso ao externo aqui, ó. E olha a parte branca aqui, ó. Essa aponeurose dele aqui, ó, está preso no músculo do abdômen. Então, a gente chama parte abdominal. No oblíquo externo. Você tem que saber onde ele está. Então, você fala, peitoral maior, turma. Vou lá na prova, vou perguntar na prova. Aí você vai lá na academia, ó, peitoral, onde está a origem do peitoral maior? Fácil, ele tem 3 origens. Ele tem uma parte clavicular, ele tem uma parte external e uma parte abdominal. Aí o cara, não, mas como que o peitoral tem uma parte abdominal? Porque a parte inferior dele, a aponeurose dele está presa no oblíquo externo. Mano, vai estudar, hein? Vai estudar. Aí a inserção dele, tá número. Eu sei, todo mundo sabe que tá número, ele faz adução.
Mas eu quero saber aonde o número ele está. Ele está preso numa crista, na crista do tubérculo maior. Se ficar só ele, tiver várias lesões aqui neurais, por exemplo, na musculatura que está aqui no manguito rotador, e ele ficar agindo sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a crista para dentro. Então, a pessoa faz assim, ó, rotação interna. Então, essa rotação interna aqui, ó, tá vendo essa rotação interna? Quem está me fazendo aqui é o peitoral maior, tá vendo? Por isso que toda a musculatura em volta ali do ombro, quando ela é lesada e não mexe mais por lesões neurais e o peitoral maior fica, a pessoa roda o braço para dentro. E ela fica assim, ó, bracinho rodado para dentro, tá? Está na crista do tubérculo maior. Perfeito? Se eu faço isso, agora se eu faço essa rotação interna aqui, ó, e pergunto, qual eixo? Que eixo isso aqui está mexendo? Olha, eixo. Eixo tem 3, anteroposterior, o longitudinal, o crânio podálico e o lateral, né? Que eixo é esse? Está mexendo aqui, rotação interna. Muito fácil. Vamos? Longitudinal. Longitudinal ou crânio podálico, porque, olha, tá vendo? Isso aqui, ó. Nesse eixo tá mexendo. Conseguiram entender? Aqui, ó. É como se tivesse um vergalhão aqui, ó. E eu tô mexendo nesse eixo, ó, que é o longitudinal. Muito bem. Conseguiram entender? Eixo você tem anteroposterior. Então, eu não estou mexendo assim no anteroposterior. Eu não estou mexendo lateral. Estou mexendo ele assim, ó. Nesse eixo. Perfeito. Tá aí o peitoral maior. Aqui, ó, outra figura bem facinha, ó. Parte clavicular, parte external. Olha, ele pega a primeira, a sexta cartilagem costal no externo e vem para a crista do tubérculo maior. Tá vendo? Um tubérculo maior e um tubérculo menor. Ele tem uma crista. Ele fica aqui na crista do tubérculo maior. Qual a principal ação do peitoral maior? Adução do membro superior. Pronto. Contribui também com rotação interna. Perfeito. Ficou alguma dúvida sobre isso? Ficou, turminha? Não, querido professor. É muita coisa, não é? Informação? Eu sei. É muita coisa. Mas tentem pegar o máximo que eu falo. Tá? O máximo que eu falo. Porque o que eu estou falando é tudo do músculo. Tá? Estou falando onde ele está, qual a origem, inserção e ação. Certo? Pegue o máximo que vocês puderem. Anotem isso. Vocês têm essa aula, está até escrito. Eu gravo isso É o que eu aqui. estou fazendo. Isso, anota isso. Mas Vamos anotando, professor. Deus me livre sem anotar. Tem que ter uma colinha para a prova. Enfim, se não fazer prova, você escola. Divide entre vocês. Não tem problema. O mais importante é aprender, tá? É inadmissível. Eu vou falar daqui a pouco outro músculo que é inadmissível, que eu escuto muito e eu pergunto, a pessoa chega a sentar na cadeira, mas é muita coisa, eu sei que é. Seria melhor se estivesse em sala de aula, falando, enfim, bem mais fácil. Mas isso vai ser o diferencial de vocês, tá? De repente, você pega um peitoral maior, começa a conversar com a pessoa, você sabe tudo, onde ele está, qual a origem, inserção e ação. Que é o foco da cinese, o movimento. Tá bom? Perfeito. Mas depois você dá uma olhada nessa aula, tá gravada. Enfim, tá gravada, tá lá. Eu vou subir no YouTube depois, vou mandar o link para vocês. Assistam, tá? Eu falando do peitoral maior, origem, inserção e ação. Bom, então deixa eu parar de falar e continuar.
Professor, Oi, pode perguntar. o próprio peitoral maior tem alguma forma da gente lesionar ele? Tem. O peitoral maior, a gente assim comum, pessoas normais, é muito difícil. Lesar ele você pode com trauma, pancada, enfim. O que pode acontecer, por exemplo, é a laceração dele, que a gente chama de distensão. As pessoas falam muito, entrar um pouco na patologia do movimento, mas as pessoas falam, eu distendi meu músculo. A palavra distensão é quando você faz um esgarçamento, quando você rasga o músculo. Rasga mesmo, rompe. Então, deixa eu pegar aquela figura do cara fortinho, ó. Dividiu aí? Sim. Então, tá vendo? Então, digamos que essa pessoa está fazendo um supino, alguma coisa, sabe quando a pessoa deita, pega aquela barra e fica fazendo aquilo? Isso aqui é o peitoral maior que está puxando, ó. Tá vendo? Está puxando. Tem pessoas que pegam muito peso. E isso aqui pode rasgar, ou seja, pode sofrer uma distensão. As fibras musculares se rasgam. Muito peso. Tem problema? Tem. O que tem que fazer? Cirurgia. Aí, como é que se chama essa cirurgia? Miorrafia. Tudo que vocês leem que tem rafia significa que vai ter que juntar. Mio é músculo. Então, uma miorrafia do peitoral maior. Ele pode se romper quando a pessoa pega muito peso, por exemplo, fazendo adução. Tá? Ou um acidente, que a pessoa, de repente, está assim, trauma, levado muito para trás, o músculo pode. Mas aí já é acidente e tal. Mas pode, sim, acontecer de uma pessoa que pega muito peso numa academia, por exemplo, que é muito forte, ele pode lacerar o músculo, fazer uma distensão. A palavra distensão ela é mais séria do que as pessoas dizem, por exemplo. A palavra distensão em patologia é quando o músculo se rompe mesmo. Tá? Aí faz uma miorrafia. O nervo pode romper, sei lá, lesão de nervo mediano, que eu vou falar com vocês depois, né? O que passa aqui na fossa, na parte medial, que é o nervo ulnar, desculpa, não nervo ulnar, ele passa bem aqui. Sabe quando você dá uma cotovelada, toma um choque? Você comprime ele, você toma um choque, você comprime ele demais. Tem pessoas que rompem isso e fica com a mão simiesca, por exemplo. Aí o médico ele pode tentar fazer uma rafia, uma junção do nervo. Neurorrafia. Não vai ficar igual, o movimento é óbvio, porque quando você lesa a inervação, mas pelo menos dá uma melhorada. Tá? Mas pode sim. Tá? Isso só acontece em condições especiais, muito raro, quando a pessoa, atleta, quando a carga ou pega muito, muito peso. Tá? Se você botar no YouTube não, quer ver? Vou mostrar para vocês. Mais fácil no Google. Ó. Professor, no YouTube tem um cara Lesionando, na não é? academia, ele levantando peso assim, aí rasga mesmo assim, o peitoral dele. Aí tem o outro rapaz que tem que ajudar ele assim, aparece um músculo indo para o meio, assim, uma coisa muito feia. É feio. Tô tentando achar aqui. Isso vocês só vão ver, por exemplo... quer ver? Deixa eu pegar aqui, deixa eu dividir a tela com vocês. Isso vocês só vão ver em pessoas que levantam muito peso. É muito raro na gente, porque o peitoral maior é um músculo muito grande. Ó, vocês estão vendo aqui o Google? Ó, você vê o indivíduo aqui, ó. Tá tudo roxo aqui, ó, porque ele perdeu por exemplo, pelo jeito aqui, ó, vocês sabem que o peitoral maior ele está inserido na crista do tubérculo maior. Tá vendo? Então, possivelmente, teve um rompimento da inserção do peitoral maior. Se você olhar aqui ainda, ó, uma figura, aqui está a crista do tubérculo maior, ó. Aqui está a inserção dele, ó. Então, essas pessoas que levantam muito peso, pode lesionar. Tá vendo? Ele pode, então, se aposentar da academia, então. No caso desse aqui, vai ficar aí no mínimo uns 3, 4 meses sem poder fazer nada. Vai ter um procedimento cirúrgico aqui, tá vendo? Pode romper sim, ó.
pode rasgar. Rasgar é feio. Aí como é o nome bonito que se fala rasgar? Estendeu. Então, cuidado com eu fui jogar futebol, distendi a coxa. Não. Você não distendeu a coxa. Você teve uma lesão de coxa. Cadê vocês? Vocês estão aqui. Dividiu? Beleza. Sim. Beleza. Espera aí. Aqui, ó. Tem um sonzinho embaixo só. Olha lá, falando do peitoral maior, vai falar das partes dele, ó, das origens dele, ó. A parte clavicular, ó. Igual eu falei. A parte external e aqui ele juntou com a parte abdominal, tá vendo? Ó. Clavicular, primeira a sexta costela, né? Aqui está na crista do tubérculo, né? Parte external e abdominal. Ó, external. Ele aqui ele fala da primeira sétima, tá? Da primeira sexta. Está errado. Ele vem na parte abdominal. E aqui está na crista. Olha lá, a ação dele, obviamente. Professor, não sei se é só para mim, mas seu microfone está muito baixo, não está dando para escutar. Melhorou agora? Bem melhor. É porque ele caiu. Estava lá na minha coxa. Desculpa. Deixa eu botar aqui mais perto. Deixa eu prender aqui. Aí, pronto. Perdão. Ó. Avisam aí, tá? Olha lá. Tá vendo ele fazendo rotação interna? Oh, desculpa. Tá vendo ele fazendo rotação interna? Ó? Olha lá. Como ele puxa, quando ele está na crista do tubérculo maior, ó, e aí o tubérculo maior fica para fora, né? Olha lá. Ele pode fazer essa rotação interna aqui, ó. Olha lá. Rotação interna. Tá vendo? Obviamente, ele não faz isso e está mostrando o quê? A adução, ó. Tá vendo? Faz a adução. E ainda ele pode fazer flexão, mas não é motor principal para isso. Tá vendo? Então, quando você... Tá vendo? Então, quando você faz... Aí, vou falar tudo desse músculo, ó. Quando você faz adução, perfeito, peitoral maior. Ele pode fazer rotação interna, que ele faz, e ele pode fazer um pouquinho disso aqui, ó, flexão de ombro. Porque como ele está aqui, ó, ele pode ajudar. Se você botar a mão no seu peitoral maior e apertar aqui e fizer uma leve flexão assim, ó, você vai ver que ele dá uma leve contraída. E como ele está na crista do tubérculo, ele está aqui, ó. Então ele ajuda. Mas ele não é motor principal. Ele é motor principal para adução, certo? Mas se alguém perguntar para vocês de forma mais agressiva, me fale todas as ações do peitoral maior. Você fala, fácil. Motor principal de adução. Pronto. Ele faz rotação interna. E a pessoa, por que ele faz rotação interna? Porque ele está na crista do tubérculo maior. O tubérculo maior ele fica mais para fora, então ele faz rotação interna, ele puxa assim, ó. E ele pode fazer uma leve flexão, mas não é motor principal para isso. Ah, legal. E onde está a origem do peitoral maior? É fácil, querido professor. Clavícula, externo, primeira sexta costela, e na aponeurose do oblíquo externo, que é a parte abdominal dele. Mas o que você quer saber do músculo, professor? Não tem mais nada para perguntar dele. Professor? Pois não. No caso, então, ele seria um músculo agonista de abdução e um sinergista de flexão. Sim, ele é agonista. O que eu falo de motor principal seria o agonista principal, né? Então, ele é agonista de adução. Perfeito. E ele ajuda, que seria o sinergista de quê? Flexão. Porque o principal músculo da flexão, você pega a parte anterior do deltoide, por exemplo. Né? Mas ele é um sinergista para flexão de ombro. Ele não é motor... Aí, quando eu não falo que é motor principal, aí você usa a palavra sinergista, que eu acho que o Robert está usando. Está certo, é um sinergista. Entendeu? Entendi. Perfeito. A turma está entendendo? Vocês estão quietinhos aí? Sim, perfeito. Vale Só na anotação. Tá tudo escrito, Paulo. Ó. Se você quiser também, ó, tá tudo escrito aqui, ó. Tá vendo? A ação dele aqui, ó. Tá vendo? Esse movimento aqui, ó. Olha só que interessante.
ele está o peitoral maior. Né? Então, a pessoa vai levantar isso. Quando ela levanta isso, é o peitoral maior que está puxando. Tá vendo? A parte clavicular, a parte vem para a parte external e a parte presa no oblíquo externo, né? Isso aqui não é oblíquo externo, não, serrátil, anterior, mas depois eu vou falar dele. Ele está preso aqui, ó, no oblíquo externo, parte abdominal, e vai inserção crista do tubérculo maior. A ação principal é a adução, pronto. É sinergista de quê? Sinergista de flexão e de rotação interna. Tá? Sinergista. Perfeito. Tem alguém, sabe aquelas pessoas que estão cozinhando feijão, tá com aquele cheiro de feijão novo? Nossa, que delícia. Esse é o horário de fazer feijão. Gente, vou ali pegar um café. Posso, meu café acabou. Vou pegar café. Espera, 10 segundos? Sim. Não consigo dar um sem café, não. Peraí. Já vou pegar o café. Acabou, peraí. Não é intervalo, não, tá? Tem que falar do peitoral menor. Peraí. Vamos lá, desculpa, tá? Só para pegar um cafezinho humilde. Cafezinho humilde. Vamos lá. Perfeito. Peitoral maior, fechamos. Depois eu faço um resumão assim deles. Mas se tem o maior, tem o menor. Aí é o seguinte, já que vocês são excelentes fisioterapeutas, vamos prestar bastante atenção no peitoral menor. O peitoral maior é fácil. Você sabe que ele está aqui na clavícula, tem a parte external, primeira a sexta cartilagem costal, e pega a poneurose do oblíquo externo, aqui embaixo. E o peitoral maior vem para cá, para o braço, para o úmero, para a crista, fica aqui, nessa crista. Obviamente, se ele está no membro superior, ele é agonista de adução. Como ele está no tubérculo, na crista do tubérculo, ele pode fazer uma rotação interna, ele puxa para dentro aqui, ó. Tá vendo? Ele é sinergista para isso, tá? Ele não é motor, mas é sinergista. E ele é sinergista de flexão, ele pode fazer uma leve flexão de ombro. Leve. Agora, se você prestar bastante atenção no peitoral menor, você vai ver, e eu vou perguntar para vocês, ele tem alguma inserção no membro superior? Eu quero que vocês me respondam. Acho que não, hein? Você acha? Que não. Esse aqui é o músculo. Esse aqui. Ele está no úmero preso, peitoral menor? Não. Não está. Ele está num acidente anatômico que é da escápula. E ele está vindo para onde? Para as costelas. Então, me digam qual é a ação do peitoral menor no seu membro superior em relação à movimentação? Pode falar, não tem problema não. Pode errar. Mas se ele está na minha escápula e vem para as costelas, que eu vou falar quais são, qual é a ação que ele vai ter no meu braço aqui? De adução, por exemplo, o peitoral menor.
Parece que não tem nenhuma não, professor. Então, eu só faço pergunta fácil. Nenhuma. Nenhuma. O peitoral menor, ele não tem ação nenhuma no seu membro superior. Nada. Aí vocês já ouviram falar assim as pessoas, vocês já ouviram as pessoas, alguns profissionais de saúde falarem assim, você vai para um lugar para melhorar a musculatura, sei lá. Aí você vai fazer um movimento, né, com peso, deitado, que é o peitoral maior, deitado, obviamente, ele faz assim, ele puxa, né, que é a adução, ou você faz o voador. Aí, de repente, a pessoa te coloca deitada com a barra, com aqueles pesos do lado, assim. Aí você vai fazer o supino, né? Você vai levantar assim, aquela barra lá. Aí, aí tem um que fala assim, pega mais aberto ou mais fechado agora para você trabalhar o peitoral menor. Aí eu te pergunto, como você trabalhar o peitoral menor? Não existe ação motora no membro superior do peitoral menor. Primeiro, o peitoral menor está abaixo do maior. Para você ver isso no cadáver, você tem que arrancar o peitoral maior, porque está embaixo. É um músculo fininho. E ele não tem inserção no seu membro superior. Logo, ele não tem ação nenhuma no membro superior. Nenhuma. A ação dele é só escapular e clavicular, porque ele está ali. Entendem? Ele não tem ação. Para começar, coloca isso na cabeça. Mas por que ele não tem ação? Pela própria anatomia do músculo. Ele não está no membro superior. Como é que ele vai mexer o seu braço? Você pode pegar peso com o braço aberto, fechado, qualquer diabo que seja. Então, preste atenção. O peitoral menor está abaixo do maior. Ele tem uma origem na escápula e uma inserção nas costelas. Aí é que vem o seguinte. Preste atenção. Vamos primeiro falar de onde ele está. Fique com esse nome, depois que eu entrar em cintura escapular, quando eu começo a falar de manguita aqui, é muita informação, não vou juntar com a V1 de vocês, não vai pesar. Pesar muito. Ele está no local chamado processo coracoide. Isso aqui é da escápula. E ele vem para a terceira, quarta e quinta costela. Pronto. Origem, processo coracoide, terceira, quarta e quinta costela. Aí eu falo o seguinte, agora vem com o titio aqui, ó. Olha para mim. Falo o seguinte, ele está na escápula e está na terceira e quarta e quinta costela. Origem. Aí se eu tomar como ponto de origem fixo o processo coracoide e ele está nas costelas, ele contrair, o que ele vai fazer com as costelas? Se eu tomar como ponto fixo o processo coracoide aqui, ó. Se eu travar a minha escápula, ele vai contrair. Ele vai puxar quem? As minhas? Costelas. Costelas. Perfeito. Eu só faço pergunta fácil. Então, eu posso dizer que o peitoral menor é um músculo auxiliar ou sinergista da inspiração forçada, porque ele, como ponto fixo na costela, se você tomar como origem, ele levanta a terceira, a quarta e quinta costela. Então, ele ajuda a expandir a caixa torácica. Vamos voltar na figura para vocês entenderem. Vocês ficarem com dúvida. Não ficarem com dúvida. Então, se esse ponto não mexer, se eu fixar esse ponto, ele contrair, ele vai puxar a terceira, quarta e quinta costela. Então, ele eleva essas costelas. Então, ele é um sinergista, ou seja, ele é um músculo auxiliar da inspiração forçada. Ele não é o músculo da inspiração, tá? Mas quando a inspiração é forçada, você quer expandir a caixa torácica mais do que o normal, ele acaba entrando. Mas para ele isso acontecer, esse ponto tem que estar fixo. Entendeu? Quando você vai ver isso? Presta atenção. Tome você como exemplo. Você está fazendo alguma coisa, você está muito cansado. Quando a pessoa está muito cansada, o que ela faz? Ela coloca a mão na cintura e começa a respirar, né? Já aconteceu? Não é assim que a gente faz, às vezes? O que eu estou fazendo com a minha cintura escapular quando eu ponho a mão aqui? Eu estou fazendo o que com ela? Eu estou travando ela, para a minha escápula não mexer. Para ela não mexer, por quê? Para o meu ponto fixo do peitoral menor ficar fixo,
Porque se ele contrair, ele pode puxar a escápula para baixo também, não é? Então ele vai ficar assim, ó. Então eu posso dizer que ele é um depressor de ombro, se ele puxa a clavícula? Posso. Aí depende do ponto fixo que você toma como origem. Aí muda a origem, inserção depende. É isso que eu acho que o André tinha falado, alguém tinha perguntado. Então, primeiro, ele fixo na escápula, ele é um músculo da inspiração forçada. Agora, se eu deixar as costelas fixas, ele contrair, ele vai fazer o que com o meu ombro? Ele é um depressor de ombro, ele puxa o meu ombro para baixo, é um sinergista disso. Então, vamos lá na figura. Então, parece complicado, mas presta atenção. Isso é muito importante. Ó. Ele fixo na escápula, aqui embaixo que eu estou lendo. Se eu tomar esse ponto fixo como origem e ele contrair, ele vai levar as costelas, ó, terceira, quarta e quinta costela. Então, ele é um músculo da inspiração forçada. Agora, ele fixo nas costelas, você concorda que a escápula vai descer, ele vai contrair. Então, ele é um depressor de ombro também. Então, eu posso mudar a origem e inserção desse músculo, porque ele está preso em locais que se mexem. Então, presta atenção. Ele fixo na escápula, no processo coracoide, isso aqui não mexer, e ele contrair forçosamente, ele vai elevar as costelas. Inspiração forçada. E ele fixo, e se eu tomar ele nas costelas como origem, ele vai puxar o ombro para baixo, ó, porque a escápula desce. Então, ele é um depressor de ombro. Quando você está muito cansado, o que você faz? A pessoa abaixa e coloca a mão no... Vou fazer. A pessoa está muito cansada, ela está em pé, ela fica assim, não fica, ó, abaixo. O que eu estou fazendo com a minha cintura escapular e com o meu ombro? Eu estou fixando eles, colocando a mão, que está fixo. Eu estou dando melhor alavancagem para o peitoral menor puxar as minhas costelas. Porque se eu deixar isso aqui solto, ele contrair, ele vai acabar fazendo depressão de ombro também, não vai elevar tantas costelas. Por isso aí a gente faz medulizado quando você está muito cansado. É uma maneira de você melhorar a inspiração forçada. Colocando a mão assim, ó, respirando. O que eu estou fazendo? A minha escápula não mexe, ela está travada. Ou quando eu põe a mão na cintura, quando você abaixa, põe a mão nas coxas e assim, que você está cansado, ó. Tá vendo? Eu estou travando a minha cintura escapular para dar uma melhor alavancagem para o peitoral menor puxar as minhas costelas, na inspiração forçada. Se eu botar como ponto fixo as costelas, ele faz o quê? Depressão de ombro, ele puxa esse processo coracoide. Então, como seria na cinésio? Como que um professor te perguntaria? Se eu tomar como ponto de origem o processo coracoide, qual é a ação do peitoral menor? Me digam, se isso aqui tiver como origem, ponto fixo. Qual é a ação? Eleva as costelas. Elevação das costelas. Quais costelas? Terceira, quarta, perfeito. Então ele auxilia na inspiração. Agora, se eu tomar como origem as costelas, o que ele vai fazer? Isso aqui ficar fixo. Depressor de ombro. Depressor de ombro, perfeito. Então, presta atenção que esse músculo eu posso mudar a origem e inserção. Eu fazia muito isso em prova no cadáver. Eu botava um alfinete aqui e perguntava, tomando como ponto fixo o processo coracoide, qual a ação do peitoral menor? Inspiração forçada. Tomar como ponto fixo as costelas do peitoral menor, qual a ação? Depressão de ombro. Acabou. Não tem como você errar isso. Conseguiram entender o que eu estou falando? Ô, professor? Pois não. No caso, só o peitoral menor que tem esse poder das origens ou tem outros músculos também? Tem outros músculos também. Ali naquele processo coracoide como origem, chegam mais 2 músculos. Por isso que o processo coracoide da escápula é um acidente. Se vocês estiverem no locomotor, vocês pegaram a escápula na mão, vocês sabem que é processo coracoide, não sabe? Ele é grande. Então tem 3 músculos que chegam ali. A gente nunca teve aula de prática de anatomia, não. Não? Tá. Peraí. Relaxem que te mostra aqui. Ó. Mais. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Deixa eu dividir a telinha para vocês. A escápula... Eu vou dar isso para vocês, eu vou mostrar para vocês quando eu chegar em cintura escapular. Ó, se você olhar a escápula aqui, ó, você está vendo ela de frente, você tá vendo essa curva aqui, ó, uma parte óssea, tá vendo aqui, ó? Chama-se coracoide, porque parece um caracol mesmo, tá vendo? Aqui, quando você coloca a mão no ombro, essa ponta que você tem aqui, ó, chama-se acrômio, que se conecta com a clavícula. Mas aqui embaixo, na escápula, e aqui ficaria até o húmero, tá vendo? Você tem um tal do processo coracoide. Então, um músculo chega aqui, que é o peitoral menor, que ele tem como origem. Aí chega mais dois, André. Por isso que é grande. Isso aqui tem que ser grande e forte para aguentar a força quando o músculo traciona. Chega aqui o córaco braquial e o bíceps da cabeça curta, o tendão do bíceps da cabeça curta chega aqui. Então, tem 3 músculos que chegam aqui nesse processo coracoide, que vocês vão aprender comigo. Tá vendo? Vou pegar aqui. Ó, aqui fica mais facinho, ó. Você tem escápula, corpo, o húmero, ó. O processo coracoide é essa ponta que ela tem aqui, ó. Nossa, o áudio tá ruim pra mim, tá muito baixo. Tá baixo o áudio? Aqui tá bom. Ele tá do lado da minha boca aqui, tá vendo ali? Tá aqui, ó. Tá aqui. Que também tá bom. Tá. Pra mim também tá bom. E aí, Valéria? Tá ruim? Melhorou? Piorou? E agora? Tá a mesma coisa, mas eu vou tentar escutar. Tá, eu vou tentar falar mais alto, mas coisas depois você pode aumentar o volume. Tá vendo? Esse é o processo coracoide, ó. Então, de cara, esses acidentes anatômicos que são grandes assim, você pode ter certeza que chega muito músculo. Um exemplo aqui, ó. Olha um exemplo. Tá vendo, ó, o bíceps aqui, ó? Olha a cabeça curta dele onde está indo, ó. Tá indo para a escápula, que é o processo coracoide, ó. Olha a cabeça longa dele passando no húmero aqui, ó, dentro do sulco, tá vendo, ó? Intertubercular. O peitoral menor tá aqui também, tá? Aqui, ó. Isso aqui é o acrômio. Quando eu falar de manguito, eu vou falar desses tendões, enfim. Não se preocupa, não. Vamos lá, então. Beleza. Então, o que eu quero que vocês saibam disso? Vamos ser objetivo. Peitoral menor. Peitoral menor, ele tem uma origem no processo coracoide da escápula, coracoide, e vai para a 3ª e 4ª e 5ª costela como inserção. Mas eu posso mudar a origem e inserção dele na cinesiologia da biomecânica, porque ele pode mexer as duas coisas. Se eu botar como origem o processo... Deixa eu aumentar aqui. Se eu botar como origem o processo coracoide, ou seja, isso aqui não mexe, você travou, ele contrair forçosamente, ele vai puxar a 3ª, a 4ª e 5ª costela, auxiliando na inspiração forçada. Tá? Ele não entra na inspiração em repouso. Agora, se eu falar assim, bom, agora eu quero ele como origem, que é o seu ponto fixo, nas costelas, o que ele vai fazer? Vai puxar o escápula para baixo, ou seja, um depressor de ombro. Pronto. É isso que eu vou perguntar para vocês, ou isso que outra pessoa perguntaria para vocês. Aí eu pergunto, qual é a ação do peitoral menor no membro superior? Nenhuma. Nenhuma. Só na cintura escapular, fazendo depressão de ombro, ou elevando as costelas. Essa que é a parte difícil. Vocês conseguiram entender? Conseguiu, Valéria, me ouvir? Conseguiu entender? Sim, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Sem olhar a figura. Estou dando aula de peitoral maior. Mudei. Quais as origens do peitoral maior? Origem. Clavicular, externo e abdominal. Isso, perfeito. Qual a inserção do peitoral maior? Do maior. Tubérculo maior? Crista do tubérculo maior. Isso, crista. A crista dele, ele está mais embaixo. Aquela crista. Perfeito. Qual a ação motora, qual a parte, o que ele faz principal? Agonista. Agonista de quê? O que ele faz? Adução. Adução de quê?
Do ombro. Não, do membro superior. Ombro é isso aqui. Isso, adução do membro superior. Perfeito. Ele é sinergista de quê? Flexão. Flexão de ombro e rotação interna. Olha, perfeito. Vocês estão cinesiologicamente falando tudo. Perfeito. Peitoral menor. Está embaixo do maior. Qual a origem dele? Depende, professor. Depende da ação. Aí, quando eu te pergunto dele, você fala, depende. Tá bom. Então, eu quero ele como ponto fixo na escápula. Ele está onde? A origem dele. Processo coracoide. Perfeito. Processo coracoide, você tomou ele como origem. Qual a inserção dele? Qual a inserção dele? Terceira, quarta e quinta. Terceira, quarta e quinta. Isso aí, Valério. costela. Terceira, quarta e quinta. Perfeito. Então, qual é a ação dele agora nessa situação? Elevação da costela. Isso. Então, você pode dizer que ele é o músculo da expiração forçada? Sim. Sim. Só se o processo coracoide estiver fixo, travado. Entende? Agora é o seguinte, eu posso mudar. Se eu tomar como origem agora a terceira e quarta e quinta costela fixa, o que ele faz, Valéria? André, Taesa, Thalia? Peraí, pergunta de novo. Então, E se eu tomar como ponto fixo as costelas como origem, a inserção dele vai ser lá no processo coracoide. O que vai acontecer? Depressor de ombro. Depressor de ombro, entendeu, Valéria? Porque as costelas não mexem mais. Então ele vai fazer o que agora com o ombro, se a costela não mexe? Se ele está no processo coracoide? ele vai abdução do ombro? Não, ele vai, se ele vai fazer o quê, ó? Não entendi. Vou mostrar a figura ó, de novo. Isso vai ficar mais fácil. Se eu tomar como ponto fixo aqui embaixo agora, isso aqui não mexe, ele vai contrair. O que ele vai fazer com isso aqui? Em qual ponto? Desculpa, eu não vi. Se ele tiver Agora eu vi. Viu? Se ele tiver como ponto fixo as costelas, isso aqui não mexer, o que ele vai fazer com isso daqui? Se ele contrair? Ele vai puxar para baixo, não vai? Entendeu? Tá. Mas tem algum nome esse movimento? Tem. Se você puxar o ombro para baixo, qual o nome bonito que você vai falar? O ombro está para baixo, sim. Depressão de ombro. Aqui, ó. Costela, sei lá. Do ombro. Ombro? Aqui, isso, porque isso aqui ó, é o teu ombro, isso aqui é a tua escápula. Então, se isso aqui não se mexer e contrair, ele vai puxar a escápula para baixo. Aí, qual o nome bonito de a escápula para baixo? É isso aqui, ó. Quando eu faço depressão de ombro aqui, ó, um dos músculos que está puxando é o peitoral menor. Agora, quando eu travo a minha escápula, botei a mão aqui na mesa aqui, tá travada. Quando eu respiro assim, ó, muito forte, o peitoral menor está entrando como sinergista. Por quê? Porque a escápula não mexe e dá maior ele alavanca as costelas para cima. Por quê? Porque esse ponto que é o processo coracoide está fixo. Conseguiram entender? Depende do ponto que você toma ele como fixo, que é a origem. Ou o processo coracoide, ele faz uma coisa se você tomar como ponto fixo. Se você tomar como ponto fixo o processo coracoide, elevação das costelas, terceira, quarta e quinta, expiração forçada. Se ele tiver como ponto fixo aqui não mexer as costelas, ele vai fazer o quê? Se ele contrair? É um depressor de ombro. Deu para entender? Essa é a parte mais difícil da aula. Querem que eu repita? Vem cá, vamos ver aqui. Ó. Então, lá. Tá aqui, e está escrito isso aqui, ó. Por exemplo, esquece inervação. Se ele estiver fixo no tórax, que é aqui, ó, fixo no tórax, está fixo nas costelas. Se ele contrair, ele vai deprimir seu ombro, ó. Vai puxar um para baixo. Fixo na escápula, no processo coracoide. Ele não mexe, ou seja, está travado aqui.
Aí ele vai ter uma alavancagem, ele vai contrair, ele vai puxar quem? Vai puxar as costelas para cima, terceira, quarta e quinta. Ou seja, isso aí você está expandindo a caixa torácica. Inspiração forçada. Então, depende do ponto que você toma como fixo. Entendeu? Entendeu que às vezes você não pode pegar um músculo e que a origem sempre é próxima a isso. Depende do músculo. O peitoral menor é um grande exemplo. Conseguiram entender mais ou menos? O professor, ele pode ser um sinergista também do serrátil anterior, posterior, superior? O serrátil superior ele trabalha com a escápula, fazendo adução e abdução e elevando as costelas também. Pode ser um sinergista. Porque uma das ações do serrátil anterior é a inspiração forçada, que eu vou falar dele daqui a pouco. Você vai... também. Vocês vão aprender comigo quais músculos são da inspiração normal e da forçada. Tá? Eu vou falar todos. Então, você já pode ver de cara, por exemplo, inspiração forçada, peitoral menor, você sabe que está junto. Pronto, já é um deles, você já sabe. Forçada, né? Quando você está querendo expandir mais a caixa torácica. É por isso que você vê atleta, jogador de futebol, quando está cansado, põe a mão na cintura. Por quê? Isso aí é reflexo. Quando você põe a mão na cintura embaixo aqui, ó, no quadril, eu travei minha escápula. Quando eu travo a minha escápula, o processo coracoide não mexe mais. Se ele não mexe mais, você concorda que é um ponto muito fixo para o peitoral menor fazer o quê? Ajudar a alavancar as costelas. Porque eu travei, ó. Por isso que a gente coloca a mão na cintura para inspirar mais, ou desce e põe a mão no ombro, para você travar o processo coracoide. E se o processo coracoide está travado, você tem mais força para alavancar. Ou seja, melhor vantagem mecânica, né? Para ajudar a alavancar a terceira, a quarta e a quinta costela. Né? E ele faz isso também, depressão de ombro. E para deprimir o ombro, o ponto fixo agora é nas costelas. Ó. Ele puxa para baixo. Mas ele ajuda o serrátil, depois eu falo do serrátil. Né? Professor? Pois não. E aquelas pessoas que têm síndrome de Poland? O que acontece com o peitoral delas? Síndrome D? Repete o nome. Eu não sei falar. É Poland, eu acho. Deixa eu escrever. O que acontece? Tem uma deformidade ali, né? Quer ver? Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu ver. Síndrome Poland, aqui, ó. Poland. Ó. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma figura aqui, ó. Aqui, deixa eu dividir a telinha junto com vocês. Eu botei no Google aqui, ó. É isso aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? O que acontece? Ela não tem o peitoral. Aqui, ó. Tá vendo? Às vezes tem que fazer cirurgia, tá vendo? Aí o médico sempre... tá vendo? Arrancou o peitoral. O médico sempre tenta preservar um pouquinho, se ele conseguir, para a pessoa ter um mínimo de adução, por exemplo. Né? Depois você vê o trabalho da fisioterapia, o hipertrofia voltou ao normal. Tá vendo? Olha lá. Aqui, ó. Peitoral menor. Maior, desculpa. Ó. Nasce com agenesia. Ou seja, não tem. Então, se ele não tem... Cadê vocês? Cadê vocês? Aqui. Então, se a pessoa não tem, por exemplo, o peitoral, nasce ou com agenesia ou má formação, obviamente você sabe que essa movimentação vai estar completamente comprometida. Aí você tem que trabalhar o que restou, às vezes. Né? O que restou você tem que hipertrofiar, você tem que melhorar e tal. Aí trabalha com você. Entendeu, Ido? Ido, né? Entendi. Entendi. Perfeito, entendeu isso aí. Se ela não tem, claro, a ação principal de adução, de rotação interna fica comprometida. Se há necessidade de uma cirurgia, por exemplo, se preserva um pouco desse peitoral, aí você tem que trabalhar o peitoral maior para ele ter o mínimo de adução possível para as atividades de vida diária dele serem pelo menos mais, né, menos complicadas. Né? Vou botar a aula aqui. Tá vendo? Então, vocês têm que prestar atenção, depende de onde a gente pergunta. Então, aqui, ó. Se você olhar nessa figura aqui, meu Deus, difícil. Não é difícil nada. Primeiro que você está vendo, o peitoral maior foi arrancado. Não estou vendo ele. Você está vendo quem aqui, ó? Bonito, ó. Terceira, quarta e quinta costela. Quem é esse músculo aqui?
Que músculo esse aqui? Peitoral menor? Peitoral menor, claro. Tá vendo que ele está preso aqui em cima, na escápula, no processo coracoide, vem para a terceira, quarta e quinta costela. Isso aqui fixo, se não mexer ele contrair, ele vai puxar essas costelas para cima. Se você puxa a costela para cima, você está expandindo a caixa torácica. Agora, se isso aqui não mexe, ele vai fazer o quê com o seu ombro aqui? Depressão de ombro. Aí, se eu te pergunto assim, qual a ação do peitoral menor? Aí, se alguém te perguntar, depende, querido. Depende. Qual o ponto fixo que você quer como origem? Ah, o fisioterapeuta sabe bastante. Eu quero o processo coracoide como ponto fixo, que é a origem. Ele está na terceira, quarta e quinta costela como inserção. Ele auxilia na inspiração forçada. Ah, estou achando que você está se achando demais, fisioterapeuta. E agora, se ele estiver fixo nas costelas? Se ele estiver fixo nas costelas, as costelas não mexer, ele contrair, ele vai deprimir o processo coracoide, que é a escápula, então ele é o depressor de ombro. E qual a ação dele no membro superior quando eu vou para a academia e o educador físico fala? Você fala, nenhum. Qual a maneira de... Tem, assim, eu quero hipertrofiar o peitoral menor. Tem sentido? Nenhum. Como é que você vai hipertrofiar? Primeiro que ele está embaixo do maior, hipertrofiar, ninguém vai ver nada. É o maior que aparece quando hipertrofia. E a maneira de você hipertrofiar ele é sempre ter inspiração forçada. Você vai encontrar ele hipertrofiado em algumas patologias. Você não vai ver ele, né? Mas aonde ele pode hipertrofiar em patologias? E encurtar? Quem tem efizema, por exemplo, está sempre expandindo caixa torácica. O bronquítico crônico, por exemplo, sempre está fazendo inspiração forçada. Está usando musculatura de auxiliar. Então, não tem sentido muito fisiológico e biomecânico a hipertrofia dele. Claro que ele trabalhado, ele auxilia na inspiração forçada. E como é que você consegue isso? No esporte. Quando você faz inspiração forçada, ele acaba melhorando. Agora, com peso, essas coisas, se alguém te perguntar, mas funciona. Abre o livro de anatomia, ó, tá vendo? Onde ele tá no teu braço aqui? Em lugar nenhum. Então, como é que você vai trabalhar ele com peso? Não tem sentido. Entenderam? Beleza. Preste atenção nisso. Entendeu, Valéria? Conseguiu entender? Sim. Perfeito. Isso não é fácil não, tá? Eu sei que não é fácil, mas é muita informação. Mas é a cinésio. Só toma cuidado nele quando alguém te perguntar a ação dele, porque você tem que ver qual ponto fixo tá, qual a origem dele, que é o ponto fixo. Ele pode mudar. Ou o processo coracoide, ou terceira e quarta intercostela. A ação dele muda. Tá vendo? Ó, tá aqui. Ó, terceira, quarta e quinta costela. A inserção dele, ó, no processo na escápula, ó, processo coracoide. Aí faz assim, ó. Molinho. Aí, ó. Ó, depressão de ombro pode fazer, ó. E levanta as costelas, ó. Expressão forçada, ó, tá vendo? Fixo no processo coracoide, ele eleva as costelas. Se ele tiver como fixo aqui, ó, ele vai contrair, vai fazer o quê? Vai puxar seu ombro para baixo. Depressão de ombro. Ficou claro isso? Beleza. Vocês querem intervalinho para tomar café ou vocês querem que eu continue? O que vocês querem? Tomar um cafezinho? Sim. Tá bom. Então, intervalinho de uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Tá bom, 10 minutinhos eu volto. Porque falta falar do subclave e do serrate anterior ainda. Beleza? Já. Com 10 minutinhos. Dá uma descansada no cérebro também.